artificial sintética já é uma revolução de fato. Algumas das obras são bastante interativas ou imersivas. Oração para o desenlace de maldições familiares. Pai Criador, reconheço minhas fraquezas e necessidades e peço-te, Senhor, que olhes para a minha família. Liberta-nos das amarras do passado, das sombras que obscurecem nosso caminho e quebre as correntes das maldições que nos afligem. Fortaleça-nos com tua luz e sabedoria para que possamos viver em paz e harmonia. Que teu amor inunde nossos corações e que possamos ser instrumentos de tua graça. Que cada membro da minha família seja abençoado e que o ciclo de dor e sofrimento seja quebrado. Guia-nos pelos caminhos da verdade e da justiça e que nossos laços sejam fortalecidos em teu nome. Fortaleça nossa fé e esperança, sabendo que em tua infinita misericórdia encontraremos o esclarecimento e a libertação em Deus. Que assim seja. Amém. Bonita sua oração. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Pedro, que está na técnica hoje. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Aqueles que estão nos ouvindo no carro. Isso. Aqueles que estão na cama ainda, com esse friozinho, né? Quem está acordando, fazendo seu café. Então, afinal, hoje é despertar da alma, né? É que despertar a alma. Engraçado que muita gente fala, como que é despertar a alma, né? É que a nossa alma, ela fica embotada no sofrimento, né? Então ela fica presa, principalmente na consciência infantil. Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, né? E hoje a oração que você trouxe e também o assunto que a gente vai abordar, que maldição de família, né? Muita gente fala de maldição de família, até a própria igreja fala sobre isso. E aí, assim, na realidade, o que são essas maldições, né, que o povo fala? Então, a gente vai analisando assim. Você vê que essa consciência infantil nossa, ela é impregnada desde do ventre da mãe com os padrões emocionais que ela tem, tanto dela quanto do pai. E o que são esses padrões emocionais? São as maldições de família. E para quem está em casa ouvindo, o que seria isso? O que a gente poderia classificar como uma maldição? Pobreza, traições, brigas, palavrões, doenças, perturbações mentais. Então, tudo isso vem como uma maldição de família, né? Quer dizer, é uma palavra proferida para ferir o outro, né? Que aí depois vai passando gerações e gerações até aquilo se resolver. É uma praga também, né? Quando você roga uma praga,
Antigamente tinha muito isso, né? De rogar Verdade. praga no outro. Você nunca vai ser feliz na vida, você nunca vai ser ninguém, você é isso, aquilo, são pragas, né? Mas acho que até hoje, né, Cleusa, às vezes no calor da discussão, né, às vezes se fala isso, né? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, principalmente quando tem criança por perto, porque aquilo fica como se fosse um implante. Porque, principalmente até os 7 anos de idade, a criança é como uma esponjinha. Então, tudo o que você fala é como um computador. Você registra, não tem um disco lá, o rígido, HD, né? SSD hoje. Que registra tudo. Então, a consciência da criança é isso. Ela E vai, aquelas informações fica registrada. e vai se manifestando, né? E é engraçado você fazer o paralelo com esses mecanismos de computador, porque quando você apaga uma informação no computador, ela não é totalmente apagada. Ela ainda pode ser recuperada. Então, Sim. assim, ela vai ser sobrescrita. Então, você vai escrever em cima daquela informação. Mas tem programas que você consegue buscar essa informação oculta. E a mente da gente é a mesma coisa. E hoje, se a gente parar e analisar, não tem os programas que vai para a nuvem, né? E isso tudo vai para a nuvem, né? Então você está lá no inconsciente. Então, a nossa nuvem é o inconsciente. Então vai lá para o inconsciente, fica lá. E a gente vai manifestando essas maldições de família sem perceber, porque é uma forma quase que automática, né? Você vai repetindo aquele padrão. Por isso que a gente fala padrão que a gente herda, né? E é tão engraçado isso, porque às vezes numa consulta, né, você explicando da vida da pessoa, né, relação com o pai, com mãe, aí a pessoa fala, ai, eu odeio minha mãe, não quero ser igual a ela, e na consulta você começa a explicar esses padrões, ela, nossa, eu tô igualzinho à minha mãe. Sim, vai repetindo. E também, assim, uma das causas do fracasso nosso, tanto na parte afetiva quanto na parte financeira, é a negação de pai e mãe, né? Porque o pai e a mãe é a primeira graça que Deus nos concedeu. Então, se eu não reconheço a importância daquele pai e daquela mãe, não importa o que eles foram, porque a gente tem que parar e pensar assim, eu decidi nascer daquele casal, porque ali tinha os aprendizados que eu precisava aqui. E aquele casal também excedeu, assim, uma graça, né? Porque eles fazem aquele esforço de trazê-lo aquele espírito. E no momento que a junção das células, ali é como se fizesse o papel de Deus, né? Que une ali aquele masculino, aquele feminino, aquelas duas células e transforma num ser. Então cria essa casa, né, terrena para a gente habitar. Então, se vai analisar tudo isso, nós vamos absorvendo tudo aquilo que a gente recebeu no DNA. Ah, mas eu sou adotada, mas o seu DNA é biológico. E aí, como é que faz nesses casos? Por exemplo, você vai fazer uma constelação, você tem que trabalhar em cima dos padrões emocionais dos pais biológicos. Os pais adotivos podem ter implantado alguns padrões também, né? Ali, o costume deles, tudo que eles foram. Mas ali, os padrões emocionais de maldição está na biologia, né? Que vem no DNA. E aí, por exemplo, quem tem algum padrão que vê que se repete ao longo da vida, você que está aí nos ouvindo, né? Que fala, eu sempre quero mudar e não consigo, estou repetindo aquela mesma história, às vezes de relacionamento, né? Sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, ou
começa um trabalho, começa a desenvolver e depois dá em água, né? Sim, isso daí também funciona, Marcos, assim. O que é a Terra, né? A Terra é um planeta escola, é um hospital escola. Então nós nascemos sobre provas e expiações. Então, o que são as expiações? São os padrões que você traz como se fosse uma sujeira, é um débito. Ali é como se fosse um karma. Então você vem nessa encarnação para você poder limpar aquele karma. Por que que na maioria dos mapas ali, do contrato de alma da pessoa, o número 1, 2, 3 e o 4 é o que mais aparece? Porque ali está o núcleo familiar. Por exemplo, 1 representa o pai, o 2 representa a mãe, o 3, irmãos, tios, o social familiar, e o número 4 são os ancestrais. Então, ali está, por isso que a maior dificuldade de quem tem um desafio maior com o número 4, ele tem muita dificuldade de construir uma vida sólida, porque ali estão registrados todos os padrões que foi herdado daqueles ancestrais. Você vê que a gente esteve analisando de uma pessoa e foi remontando lá atrás, né? Fracasso em cima de fracasso. Quer dizer, ela já traz uma história no DNA de fracasso familiar. Né? Então, ali analisando um deles lá, que a gente conheceu mais de perto, montava negócio, começava bem, mas não durava muito, fracassava. Aí caía nas dívidas. E isso foi até morrer. Quer dizer, não conseguiu romper esse padrão ao longo da vida. E essa pessoa sempre teve sorte no quesito assim. Vinha negócios assim facilmente na mão dessa pessoa. Mas ali ia bem uns tempos, depois fracassava. E aí, assim, isso vai até destruindo a autoconfiança da pessoa, sim, né? O amor próprio, né? E uma das coisas também que leva a pessoa ao fracasso, que hoje estudando a gente consegue entender, a falta de apoio. Então, a falta de apoio e as maldições, que é aquilo... Que a gente fala, né? Que a gente começou o programa falando... isso não vai dar em nada, isso é uma porcaria. Eu falei, isso não vai dar certo. Né? Que às vezes você fala, eu vou montar alguma coisa. Né? Aí a pessoa, se eu fosse você não fazia, que isso daí não vai dar certo. Sim, né? Aí são a maldição de Goro, né? Que aí geralmente são as pessoas da família, pessoas próximas que falam isso. É o Goro, né? Por isso que por isso que tem que trabalhar a constelação, né? Porque está ali no padrão emocional da família. E esse ciclo tem que ser quebrado, né? Se não for quebrado, vai passando de geração para geração. Então, você que está passando por uma situação dessa, né? Quem está nos ouvindo, pensa se não é, às vezes, a pessoa que está mais próxima de você, da família, ou você acha que está te apoiando e, na verdade, está te gorando. Tá gorando. Então, ali você vai analisando, que nem dessa pessoa que a gente está falando, você vê os herdeiros indo pelo mesmo caminho. Montando negócio. Os descendentes repetindo a mesma história. Então, vai montando negócio e tem tudo para dar certo e, de repente, começa a fracassar. Então, porque tem que quebrar esse ciclo que é tipo um ciclo vicioso, que vai passando de geração para geração, né? E como que a gente consegue quebrar isso, Cleusa? Com a constelação, né? Que nesses casos a constelação é o tratamento mais indicado. Sim, porque ali você vai trabalhar com os padrões familiar. Por isso que eu já faço constelação com a criança interior junto, né? Então tem que
quebrar os padrões, limpar as memórias celulares daquela consciência infantil, dos padrões emocionais herdados do pai e da mãe. E ali depois também trabalha com a corrente do DNA ancestral para poder limpar todos esses padrões, né? Bom, então vou passar os telefones lá do espaço para quem quiser saber um pouco mais, quiser marcar com a Cleusa esse tratamento. O telefone é o 913 16 2396. Repetindo, 913 16 2396. E para quem quiser marcar seu mapa astral comigo, o telefone exclusivo para mapa é o 982 92 3888. 982 92 3888. E lembrando também dos canais que tem no Instagram, no YouTube, né, Cleusa? Sim, tem lá as cartas de Cristo para quem quiser acompanhar, né? Tem os programas da Vibe Mundial lá, né, que está sempre disponível tá também. Está sempre lá para quem quiser ver tudo que a gente fala aqui. Tem no Instagram ali algumas chamadas também, né? E o interessante, Marcos, desculpa, é a pessoa fazer o contrato dela antes, né? Tanto astral quanto numerológico, né? Porque ali você vai desvendar tudo, né? Da onde que ela herdou aquele padrão emocional, o que ela está repetindo de pai, de mãe, né? Sim, ela vai entendendo, porque aí ela vai entender quem ela é, né? Quem ela é, a expiação e a prova. Porque é engraçado que eu estava estudando sobre isso. Então você, numa vida passada tua, você traiu demais, né? E nessa vida você escolhe para passar pela tentação da traição. Então, é uma prova. Se você conseguir passar ileso por essa prova, você é absolvido. Agora, se você cai de novo, aí acumula. Então, essa é uma questão a ser investigada também, né? E isso é um padrão de família, sabia? Ah, isso eu tenho certeza. Conhecendo a nossa família, a gente vai vendo que tem muitos padrões que se repetem. Nossa, essa parte de traição aí é uma prova que vem para a família inteira, né? E às vezes aquela família, né, que assim, o pai traiu ou a mãe traiu, né? E às vezes vai vendo essas histórias se repetindo nas outras gerações, sim. Né? Nos filhos, nos netos, né? Aí você vai pergunta, seu pai traiu? Ixi, meu pai traía, sim. e ali está repetindo, né? Ela acaba arrumando um companheiro que vai fazer a mesma coisa. É engraçado você falar isso porque a gente teve um caso assim no espaço que você estava tratando de uma pessoa que provavelmente vem de uma família que a mãe foi traída e ela também estava passando essa mesma situação, a mesma situação. Com o marido. Isso aí eu atendo todos os dias. Que aí você vai vendo que a pessoa vem com aquela missão, né, de passar pela mesma situação. Sim, então ela vem, se ela resistir, né, aquilo, então quebra também um padrão, mas se não, continua para as outras gerações. Dá tempo de abrir o telefone, então é o 31710221. Quem quiser fazer uma pergunta, até sobre o assunto que a gente está falando, né? Ou para quem passou por alguma situação dessas que a gente falou, né? Sim, porque isso é mais comum do que a gente imagina, que nem o padrão de repetição de fracassos, dívidas, traições, doenças, perturbações espirituais. Então, tudo isso são padrões familiares que a gente vai repetindo, né? Que são as maldições de família. Acho que tem alguém na linha. Temos alguém na linha? Alô, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, com quem eu falo? Meu nome é Francisca. Como? Francisca. Francisca.
E qual que é a sua data de nascimento, Francisca? 18/9/19. Repete para mim que a ligação tá bem ruim. É 18/9/19. 18/9 69. de 69. E qual que é a sua pergunta, Francisca? Em relação a trabalho. Trabalho, você está trabalhando no momento? Não? Eu estou trabalhando tudo e assim, eu pretendo estar indo para outra área, tudo, né? Aí eu queria ver como que está aberto, como está. Você está querendo fazer uma transição de carreira, né? Mudar Isso, de área de trabalho, né? isso. Ah, então tá bom. Só um minutinho que a Cleusa já fez sua numerologia, ela vai falar contigo, tá? Bom dia, Francisca, tudo Bom bom? dia, Cleusa. Tudo bem, e você? Também, graças a Deus. E você está querendo ir para que área? Para a área de psicopedagogia. Já devia estar fazendo. Porque você tem o dom para ensinar, para transmitir o seu conhecimento, viu? Certo. Então pode ir com fé que você vai fazer uma boa escolha. Porque eu me formei agora, fiz a pós-graduação, né? Uhum. Mas eu ainda não tenho a vivência, né, na prática. E aí eu fico assim com receio, tudo, e agora como que vai ser? Não, pode ir sem medo, porque o seu caminho espiritual é esse, Francisca. Porque você já nasceu com a mediunidade do ensino. Porque um bom professor é um médium que ensina a vida. Então, estude bastante e que você vai se sair muito bem. Eu queria também seguir essa área esotérica, tudo, assim, você vê alguma coisa nesse sentido também para mim? Na parte esotérica? Isso Sim, você pode ser uma boa numeróloga, taróloga, até astrologia, tudo isso são caminhos para você. Tá bom. Tá bom? Então é só assim, tirar o complexo de inferioridade que você carrega, que você vai ver como você cresce em qualquer área dessa que você escolher. Isso daí também vem às vezes de família, você está falando, né, da questão familiar, tudo, né? Isso acho que já vem também, né, essa questão de complexo, dessas coisas, tudo já vem da raiz familiar, né? Vem, e você herdou da sua mãe muitas coisas, viu? Porque você e ela têm um débito kármico a ser acertado aqui nessa vida. Eu já participo do espiritual. Então, porque você herdou os padrões emocionais dela. Então, tem que trabalhar em cima disso para tirar essa incerteza, insegurança, inferioridade. Então, você tem que trabalhar em cima disso. Porque o restante, capacidade você tem. Aí tem que desenvolver autoconfiança e segurança naquilo que você vai fazer. Tá bom? Porque ela é uma virginiana, né, Cleusa? Ela tem que acreditar no seu potencial, ser menos submissa, né? Menos desvalorizada mesmo, né? O Marcos está falando aí do seu signo, porque é ele que entende de signo, né? Então, Francisca, assim, acredita no teu potencial, que virginianos, eles são bons professores e são bons terapeutas também. Então, esse é o recadinho para Francisca. Vou repassar os telefones novamente lá para quem quiser agendar uma consulta, né? Saber um pouco mais, né? Até, assim, entender essa transição de carreira. O telefone é o 913 16 2396, repetindo, 913 16 2396. E o telefone exclusivo para Mapa Astral é o 98292
3888. E temos os tratamentos também, Sim. né? Quem quiser fazer o reiki, os florais, cromoterapia, a Sandra já voltou a atender já. E o telefone para esses tratamentos é o 985 55 6364. 985 55 6364. E os nossos canais, tem o Instagram, o YouTube, né? Procura lá Cleusa Cirilo no YouTube e Marcos Bravo, que tem lá o nosso canal, tem material, tem explicações. Para as pessoas que têm dúvidas, né? Então, e só um recadinho para, assim, quem quer fazer transição de carreira e ter sucesso na próxima carreira, então ele tem que ir com segurança, acreditando, ter autoconfiança. Por isso que seria bom sempre fazer o mapa, né? Antes de iniciar, que nem a Francisca. Ela tem todo o potencial para a nova carreira que ela está buscando, principalmente a pedagogia, essa área esotérica, porque nessa encarnação ela tem que desvendar bastante os mistérios espirituais. O conhecimento, né? E deixar um legado para o mundo ainda, né? Que às vezes a pessoa se compromete e depois não deixa, aí começa a dar tudo errado na vida, né? Então, por isso é importante esse trabalho de autoconhecimento. Então, nosso programa chegou ao final. Chegou ao final. Até quinta-feira, se Deus quiser. Gratidão, Pedro. Muito obrigado a todos os ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes. E uma boa semana a todos. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 8h26.